rei estava muito aturdido, passando por uma situação bastante complicada, porque ele havia tido um sonho. E nesse reino distante, ninguém conseguia lhe dar uma explicação para o sonho que ele tinha, naquele dia, sonhado. Ele havia sonhado que dentro do seu palácio, muito luxuoso, muito brilhante, uma raposa pulava por todas as paredes, pulava e fazia uma algazarra muito grande. E ele, acordando com esta imagem, irritou-se, porque seu palácio, com uma raposa, o que ele estava fazendo lá dentro? Consultou então aqueles que eram os seus conselheiros, e nenhum deles conseguiu lhe dar uma explicação decente. Todas as justificativas eram tolinhas, eram bobinhas. O rei então, não se contentando com elas, estabeleceu um prêmio para quem lhe desse uma interpretação adequada e correta do sonho que teve. O arauto real, aquele que sai pelas ruas, pelas cidades, levando a notícia da premiação, correu por todos os caminhos, informando aos súditos do rei que havia esta recompensa para quem quer que explicasse o sonho. Longe dali, Ivan estava voltando do trabalho, cansado, passando pelos caminhos, escutou o arauto real dizendo: uma grande recompensa será paga a quem interpretar o sonho do rei. O rei sonhou que uma raposa pulava no seu palácio. Quem tiver uma interpretação sobre este sonho deve procurar o rei no palácio. E se for uma interpretação correta, adequada, plausível, receberá a recompensa. Ivan, cansado, suado, trabalhou o dia todo, passando dificuldade, sentou no pé da árvore assim: ai meu Deus, cheguei em casa agora, essa casinha miserável, tenho que trabalhar de sol a sol, suadão, podia ter uma jacuzzi, uma hidromassagem, né, uma piscina para poder me refrescar, e nada. Nem que eu podia ganhar essa recompensa. Ficou falando ele sozinho, no meio do mato, lá onde ele morava. Ah, mas eu não entendo nada de sonho, não sei o que significa. E aí, ele que não tinha companhia, escutou uma vozinha suave, vindo de alguma região próxima, e disse a ele: bem que você queria ganhar essa recompensa, não é? Ele olhou assustado: ué, mas onde ele está? Quem está falando comigo? Aí ele ouviu um canto de passarinho, e as asas do passarinho que batiam voando mais perto dele. Sou eu, sou eu, disse o passarinho. Você quer saber? Eu posso te contar o que significa, falou o passarinho para Ivan. Ah, então você me conta, mas eu só te conto se você me der metade da recompensa, falou o passarinho para Ivan. Tá bom então, eu dou metade da recompensa, mas me conta. Aí o passarinho disse: o rei sonhou com uma raposa pulando no palácio. O palácio é o símbolo do reino, e a raposa é o símbolo da falsidade. Diga ao rei que ele está cercado por muitas pessoas falsas, para que ele tome cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Esse é o significado, passarinho? É, esse é o significado. Vai lá. Então Ivan, todo feliz,
Ele que não tinha nada até então, já tinha uma explicação para o sonho. Se era verdade ou não era, mais pobre do que ele já estava, não ia ficar. Não é? Catou essa trouxinha e foi até o rei. Chegou no rei, entrou lá na Câmara Real e estava o rei cercado de magos, adivinhos, feiticeiros, sacerdotes, videntes, mas com aquela cara de desanimado, aquele muxoxo assim do homem que não está satisfeito. Então ele se acercou e falou assim: ai, senhor rei, eu vim aqui para falar do seu sonho, mas eu queria falar em particular com o senhor. Aí o rei então deu um jeito para que o rapaz, Ivan, contasse para ele em particular o significado do sonho. O rei, quando escutou que ele estava cercado de pessoas falsas, que ele tomasse cuidado, porque a raposa era o símbolo da falsidade, ficou muito agradecido, porque provavelmente ele sabia que tipo de gente estava ali em volta dele, não é? E achando que o rapaz tinha razão, mandou pagar a poupuda recompensa para ele e veio com ele até o salão do trono e apresentou Ivan como o novo sábio da corte. Ivan ficou tão feliz. Ai, meu Deus, olha, agora eu estou rico. Então, depois dos cumprimentos, etc., Ivan foi autorizado a voltar para sua casa. Pegou a recompensa, as moedas de ouro, e pela estrada fora, eu vou bem sozinho. Mas quando estava chegando perto da casa dele, ele lembrou do passarinho. Passarinho? Metade dessa recompensa que é minha? Não vou deixar esse passarinho. O que ele vai fazer com ela? Eu vou embora da minha casa. Não vou dar metade desse passarinho nunca. Então, captou a recompensa, foi para a casinha dele, usou dinheiro, comprou uma mansão, e por causa disto, o que aconteceu? O que aconteceu? Casou. Porque aí não é fácil, né? Coitado, morava sozinho no casebre, e comprou uma mansão, logo casa. Casou e ficou feliz por vários anos, até que um dia, bate na porta o emissário. E vai atender, é o emissário do rei. O rei teve um sonho. Está convocando o senhor ao palácio, porque quer que o senhor interprete o sonho dele. Ai, meu Jesus Cristinho. E agora? Olha, diz para o rei que amanhã cedo eu estou lá para interpretar o sonho. Mas me conta aqui, que sonho foi esse? Então o arauto do rei conta para o rapaz que o rei tinha sonhado que um majestoso, muito bonito punhal, cravejado, dourado, cheio de pedras preciosas, estava pendurado, bem em volta da cúpula do palácio, como se estivesse flutuando no ar em volta do palácio. Aí ele agradeceu, prometeu que no dia seguinte estaria lá. O arauto foi embora e ele ficou lutando. Meu Deus, o que será que significa esse sonho? O rei me apresentou como sábio. Eu vou ter que falar alguma coisa para o soberano amanhã. Ai, mas eu não entendo nada do que significa isso. Ai, passou a noite inteira pensando nisso e não conseguiu encontrar uma explicação. Aí, o que é que aconteceu? Lembrou do passarinho. Ai, eu vou lá atrás do seu passarinho. Chegou lá perto da árvore, soprou, subiou. Daí veio o passarinho. Oh, seu passarinho, o senhor me desculpa, viu, seu passarinho? Eu fui justo com o senhor, eu não cumpri a minha promessa. Mas sabe o que acontece? O rei teve um outro sonho. E naturalmente você quer que eu interprete o sonho para você? Disse o passarinho. Se o senhor puder, se o senhor quiser, assim, não tiver com raiva de mim, não estou não. Desde que você divida comigo a recompensa. Disse o passarinho. Não, eu divido. Tá bem, qual que é o sonho?
Aí o moço contou o palácio, a cúpula do palácio, o punhal cravejado de brilhantes, feito de ouro maciço, rondando. O passarinho disse para eles: olha, vá até o rei rápido e diga que está havendo um risco muito grande. O palácio é o símbolo do rei. A cúpula do palácio é a própria cabeça do rei. E o punhal é a violência. O rei está cercado de pessoas que estão tramando contra a vida dele. Ele precisa tomar muito cuidado. Vai lá e diga isso para ele ficar de atalaia. Ficar lá prevenido. Ai, seu passarinho, muito obrigado, muito obrigado. Aí ele captou suas tralinhas, foi lá para o palácio. O rei recebeu como sábio. E ele então, dizendo isso para o rei, naturalmente o rei percebeu que era verdade. Porque conhecia o tipinho de gente que estava do lado dele. E aí ficou tão agradecido que deu ainda mais dinheiro do que havia prometido. Ai, o sábio agora, muito contente, enfiou mais dinheiro nos seus bolsos e voltou para casa. Mas, no meio do caminho, olhou de longe e viu a árvore onde ficava o passarinho. Ai, meu Deus, vou ter que dividir minha recompensa com esse passarinho? Eu me ganhei ela sozinho. E tem outro. Se esse passarinho desgraçado, ele ficar revoltado que eu não dei o dinheiro dele e foi lá para o rei contar toda a verdade e falar que eu pergunto para ele, mas depois de falar, não, eu tenho que dar um jeito desse passarinho. Então pegou uma pedra no caminho e enfiou no bolso. E assim, ele fica pelo caminho. Quando o passarinho viu ele chegando, o passarinho veio. E aí, como é que foi pro rei? Foi ótimo, tirou uma pedrada no passarinho. Pegou a pedrada no pobre passarinho, o passarinho caiu assim meio tonto, mas conseguiu sair voando e foi embora. E nada de dividir a recompensa do passarinho. Aí passou o tempo, continuou com a mesma mulher, porque ficou mais rico, às vezes as pessoas trocam, mas continuou com a minha. E esqueceu do passarinho. Mas acontece que o rei não esqueceu dele. Alguns anos depois, toca de novo o emissário do rei à porta da sua casa. Aí, o rei tinha tido, eita reizinho para ter sonho esse lascado, né? Ele tinha sonhado de novo. E agora queria que ele interpretasse o sonho. Que sonho que é? Perguntou ele muito esperto. Olha, o rei sonhou que dentro do seu palácio agora, carneiros, ovelhas, de lã branquinho, passeavam pelos cômodos. E ele não entende o que é isso. Aí o moço lembrou de quem? O passarinho. E aí lembrou da pedrada que deu no passarinho. Disse, tá bom, mas eu não sei mais interpretar sonho, falou pro arauto. Não, mas fala pro rei que eu perdi essa possibilidade, eu não sei mais fazer essas coisas. Aí o arauto do rei falou, esse cara aqui está querendo engambelar o rei. Voltou pro palácio, falou com o chefe da guarda. O chefe da guarda mandou uma guarnição à porta da casa dele, dizendo, se o senhor não aparecer lá para interpretar o sonho do rei, o senhor será condenado à morte. Tá bom então. Só que passou a noite chorando de arrependimento, porque pensava que nunca mais fosse precisar do passarinho. Ficou lá, meu Deus, eu não devia ter feito aquilo com o pobrezinho. Eu acabei com a vida dele, eu não sei se ele ainda está vivo, mas eu precisava tanto desse passarinho. Aí, de tanto chorar, de arrependimento, tomou coragem no dia seguinte e foi até a árvore. E começou a assobiar lá. Aí veio o passarinho, meio troncho, assim, meio capenga. O passarinho voou meio longe dele, parou no galho, se protegendo um pouquinho. E falou para ele assim, aposto que o rei teve um sonho.
Aí o moço começou: ai, seu passarinho, eu estou aqui muito arrependido do que eu fiz com você. Eu, além de não ter te dado nada, eu ainda te dou uma pedrada. Mas o rei está precisando que ele interprete um sonho para ele de novo. E eu prometo para você que se o rei aceitar a minha interpretação, ou a sua, eu prometo que eu não vou te dar só metade, não. Eu te dou toda a recompensa. Aí o passarinho, que era bom de coração: tá bom, tudo bem, está combinado. Então você vai lá agora e fala para o rei que o reino está uma maravilha. Paz e inocência estão cercando o rei. Porque os carneiros de lãzinha branca significam isso: bondade, pureza, inocência. Vai lá e fala isso para o rei, que o rei vai gostar de saber. Aí então o moço feliz catou suas trouxinhas e foi falar com o rei. Chegou lá, contou para o rei ainda ficou mais contente com ele ainda, porque era uma boa notícia. E deu para o rapaz mais dinheiro do que havia prometido. E então o moço pegou aquilo, feliz da vida, e veio pela estrada fora. Até que quando ele chegou perto da árvore, ele viu o passarinho e disse assim: ai, seu passarinho, aqui está todo o dinheiro que eu recebi do rei. Foi tão bom que você falou para eu falar para ele que o rei até deu mais do que ele tinha prometido. Então eu vou deixar aqui para você e vou até minha casa buscar tudo aquilo que eu roubei de você e que eu não tinha te pago até hoje para te devolver. Me perdoe, passarinho. O passarinho olhou para ele, sorriu, falou assim: ah, eu não fiquei chateado com você não. Não, eu não fiquei. Sabe por quê? Porque na primeira vez, lembra, a raposa era o símbolo da falsidade. O reino estava tomado pela falsidade. E você chegou aqui carregando essa falsidade e com ela tentou me enganar. Aí, a segunda vez, você se lembra, o reino estava revestido pela violência. E com a violência do reino, do ambiente, você veio e me agrediu. Você é como a maioria dessas pessoas que vivem envolvido pelo espírito do ambiente. E que nunca sabem o que são. Que se deixam sempre levar por aquilo que está vibrando. Por isso, eu não estou chateado com você. Poucas pessoas na Terra sabem ser independentes das coisas onde estão inseridas, das vibrações e das ideias onde estão metidas. E falando isso, o passarinho acenou com a asinha de peninha, dando tchau, mostrando que, embora ele mostrou: mas espera aí, seu passarinho, não vai embora não, que eu vou buscar as moedas. Assim, mas não preciso não quero as moedas. Mas você pedia sempre para eu dividir com você. Não, se eu quisesse as moedas, eu mesmo tinha ido lá no rei, contava para ele, ficava com tudo para mim. Eu só quero que você seja feliz, porque você já tem dinheiro suficiente para isso. E quero que você leve uma vida sensata. Para isso, eu não sei se você já ainda tem todo o dinheiro que precisa. E despediu-se do moço. Foi embora. Violência que nós encontramos nessa história. Falsidade que encontramos na história. E bondade, simplicidade, ingenuidade que encontramos na história. E agora nós temos também uma história. Se a primeira era escrita com E, de história, algo que é do imaginário e faz a gente
nunca encontrar este rei, nem um passarinho que fale, mas sempre encontrarmos em alguns dos exemplos que estão retratados nela. Esta segunda é uma história com H, uma história, cuja diferença na grafia indica que a primeira pode ser fantasia, mas a segunda é verdade. Um jovem, que nós não sabemos a procedência, vivendo em uma casa que também não conhecemos os detalhes, abusa sexualmente de uma menina de 9 anos, que ao longo deste período, porque me parece, como essa história é contada, ela já vinha sendo explorada desde os 6, começa a sentir-se mal. Por causa disso tem que ser levada ao hospital. E no hospital os médicos constatam que há uma gravidez de gêmeos em uma menina de 9 anos, que ainda não é uma mulher na estrutura física, capacitada para suportar o que significa uma gravidez neste padrão. E então, segundo os critérios da medicina e as autorizações da legislação, conseguem a autorização da mãe dessa menina de 9 anos e, pelos procedimentos corretos, realizam a extração daqueles que estavam crescendo e que fatalmente tornariam inviável a vida da menina se esta solução não fosse adotada. Vindo a público essa história, encontramos aí o seu coroamento, quando uma autoridade eclesiástica, de maneira pública e inequívoca, representando uma das religiões mais importantes, se não a mais importante no nosso país, condena a equipe médica, a mãe, os enfermeiros, a expulsão pelo fato de eles terem realizado aquilo que, pelo nome de aborto, a igreja a que pertence esta autoridade eclesiástica condena. E enfim, esta reação produz, e estes fatos produzem em todos nós um impacto, porque é dolorosa em todas as suas esferas. E se nós observarmos então as 3 áreas em que elas podem se concentrar, nós veremos um rapaz de 23 anos, portanto adulto o suficiente para saber o que fazer, que foi preso tentando fugir, uma equipe médica que salva a vida da menina, interrompendo a gravidez, e uma autoridade religiosa tomando uma atitude que choca as pessoas, mesmo as da própria religião a que ele pertence. E com base nesses 3 fatos, este homem, que somos nós, acostumados a viver embebidos pela atmosfera do ambiente, poderemos tirar 3 conclusões, como muitos já tiraram ou muitos já escolheram. Primeira, tem que matar o rapaz. Segunda, a igreja não presta. Terceira, o aborto é a solução.
tolos para, com base nisto que é uma verdade, nestes fatos que são reais, pleitearem ou defenderem atrocidades piores do que o fato em si. Atrocidades mais grotescas. E é por esse motivo que hoje estamos tratando deste assunto, para que nós aprendamos a não incorrer com a nossa insensatez, com a nossa ingenuidade ou com a nossa falta de pensar em qualquer uma dessas três abominações da lógica. Primeiro, este moço que realiza este ato, que de verdade precisa ser apartado da sociedade para a defesa da sociedade, para a defesa dele próprio. Quando entendemos as leis do universo, como a doutrina espírita nos apresenta, é visto como um ser enfermo. E nós não sabemos que história teve, mas que pode ter sido também criado na violência sexual. Pode ter sido agredido desde o berço, como são muitos jovens, desde o mais tempo da sua idade. E se isso foi assim, e se essa naturalidade de atitude para ele era alguma coisa justificável, e obviamente não o é para a nossa vivência coletiva, ele não precisa de cadeira elétrica, nem de enforcamento. Ele precisa de punição pela lei e de educação, porque ele é um infeliz em cujo coração ainda não está amadurecida a compaixão por outro ser. Mas será que também esta ausência de compaixão não existe nos que dirigem os meios de comunicação e que fazem da sexualidade uma arma para vender produtos, para fazer campanhas? Será que estimular a sexualidade exacerbada não estaremos a produzir também em outras pessoas que não têm equilíbrio suficiente para se conduzirem com serenidade nesta área, outros pervertidos de outras naturezas? Será que aquilo que a televisão homenageia em programas que eu não preciso nem dizer como chamam, dentro dos quais se fica discutindo quem dormiu com quem fez o que com quem está fazendo o que com outro quem, como se essa fosse a regra, não está produzindo em quem está assistindo uma excitação inadequada, uma vivência que possa encaminhá-lo para outros tipos de deslizes. Como falar que esse moço tem que morrer, como muitos vão dizer por aí, e que talvez alguém tente fazer quando ele for preso, sem dizer que todos os que poluem sexualmente a mente dos outros estão também fomentando esse tipo de atitude nos seus corações. Nós olhamos todas as coisas tidas como normais, porque temos um certo controle. Mas assistam a programação que chega dentro da sua casa e veja se essa não é uma escola que faz com que jovens, com que crianças tenham despertada precocemente uma inclinação, sem uma educação adequada. Às vezes dentro de casa, pais e mães
iniciam seus filhos de forma torpe, ou deixam-nos entregues às lições do mundo para que lá na rua eles aprendam. A pena de morte pode valer para tirar esse indivíduo da terra, mas a doutrina espírita explica que o corpo morre, mas o espírito continua perverso. E a criatura continuará doente e ainda mais revoltada se ela não for educada. Não querendo dizer com isso que ele é inocente, não, que o que ele fez é bonito, não. Agora nos lembramos do período do carnaval, em que pessoas de boa condição social, estrangeiros, irmãos nossos com dinheiro, embarcam em seus países vindo para cá e vão para essas regiões do Nordeste exatamente para fazerem neste período semanal um período de emoções exuberantes que eles já não podem mais viver lá, porque lá seriam de verdade atacados pela lei, mas podem vir aqui buscar crianças de 12, 13, meninas que passam fome, cujos pais as empurram para esses homens importantes que pagam em euro ou pagam em dólar, para que com isto, prostituindo-se com 10, 11, 12, 15 anos, elas consigam um dinheirinho para a família ter o que comer. Vamos matá-los também, pais e mães, ou os ditos civilizados que vêm de avião para estuprar os jovens e as jovens aqui. Vamos matá-los também, ou será melhor educá-los? Será melhor erguê-los como seres decentes, como seres nobres? Ou será melhor dar condições sociais para essas famílias não precisarem recorrer ao comércio da carne de seus filhos? Quando a gente começa a entender as coisas pelo lado espiritual da vida, não é possível pedir a pena de morte daquele sem ampliá-la para outros responsáveis ou corresponsáveis ou à distância igualmente responsáveis. Vamos encontrar agora o outro lado. Os que vão ouvir o que este homem, este clérigo, falou porque foi modelado para falar. Porque um dia ele foi um padre, cuja designação quer dizer pai, mas depois se tornou um que subiu na hierarquia e esqueceu que tinha que continuar a ser pai, e se tornou o príncipe da igreja. Príncipe que tem que defender as leis ou os regulamentos legais que essa igreja adota, e que ao fazer isto, como foi talhado, como foi modelado pela estrutura onde está metido, dá uma condenação que fere o bom senso até dos próprios que fazem parte da sua religião. E então nós veremos por causa disso muita gente dizendo: ai, essa religião não presta. Não. Aquele homem equivocou-se. Os princípios que está defendendo precisam ser revistos. Não que a religião não seja boa, não que a igreja não tenha boas coisas, não que as coisas morais que ela vive através de uma quantidade imensa de outros sacerdotes decentes, íntegros, nobres, não mereça ser exemplo. Ao contrário, é triste sim, é triste
remete à Idade Média. Mas devemos lembrar que é uma pessoa que, segundo o seu entendimento e segundo as leis a que ele está vinculado, sanciona o comportamento dos outros pela aplicação direta de uma justiça que se possa questionar se ele tem essa autoridade, mas que dentro da estrutura em que ele está inserido, o apoia. Mas o Jesus da igreja, o Jesus da instituição, o Jesus da fé dos católicos, não pode carregar esse peso. Não pode ser ele chamado de bárbaro. Este irmão, que pode ter o nome que for, o título que for, não passa de um ser humano como nós, que também, quando temos alguns problemas, tomamos certas atitudes que podem ser questionáveis. Precisa da nossa prece, precisa da nossa vibração amorosa. Porque se ele errou, não sou eu que vou julgar. Deus sabe, e ele sabe. Ele terá que responder por isso, diante dos tribunais espirituais, não diante do Vaticano. Conhecemos tantos casos de homens que expulsam suas filhas grávidas de dentro de casa, quando elas chegam depois de algum tipo de relacionamento sexual juvenil. Homens que fazem isso e dizem que são pais, que não são capazes de explicar, que não são capazes de amar suas filhas. Quantas moças que terminaram nos prostíbulos eram de verdade estas, cujos próprios pais que não a educaram, que não explicaram como funcionavam certas coisas do seu organismo, agora veem-na como uma criatura indecente, mãe sem marido. Pode ser que aqui na nossa cidade ou no bairro onde nós moremos isso já tenha caído de moda, mas agora em qualquer parte do Brasil isso pode estar acontecendo. Vamos condenar este homem, quando deveríamos condenar então todos os que por seus preconceitos condenam os outros. Quantos não dizem que o seu semelhante está tomado por Satanás? Quantos não falam que os que não pensam como eles ou não se conduzem por suas religiões não prestam? Quantos casais se separam porque um adota uma crença e o outro não é capaz de compreendê-la, um tem uma opinião e o outro não é capaz de aceitá-la? Quantos nós já não dissemos, você decide se você é amigo dele ou se você é meu amigo? Porque não dá para você ser meu amigo e amigo dele ou amigo dela. Não é uma excomunhão de Paulo, porque nós temos dificuldade de aprender a compartilhar as coisas e a respeitar os outros, as suas escolhas. Não podemos. Jesus é muito precioso na terra, para que com base em uma conduta questionável, em uma conduta infeliz, de um representante de uma hierarquia humana, a gente diga que Jesus não presta, que a igreja não vale nada. Porque esse é o argumento daqueles que querem levar o mundo para o buraco, para que você descreia da sua fé, para que você duvide das coisas nobres que a religião bem sentida e bem entendida confere àqueles que a seguem. Não podemos matar o moço, temos que ajudá-lo a ele cumprir a pena e perceber que o que fez é muito mal, mas poder um dia corrigir-se. Não podemos condenar este príncipe da igreja,
porque já deve ter feito tantas coisas boas em todo o tempo em que esteve com pessoas. Como esquecer os bens generosos do Espírito que ele possa ter espalhado por seu caminho, por uma opinião do fim da sua vida, quem sabe? Questionável, imprópria, talvez. E aí chegamos no terceiro ponto: o aborto salvo. Nobres os médicos que tiveram a coragem, nobres essas almas que exerceram com independência a tarefa de olhar com decência a vida, para, entre as duas opções que tinham, escolherem sabiamente preservar a vida que já existe, em detrimento daquela que ainda está se formando, que já é vida, mas está se formando. Daí, entretanto, não significa, como muitos estarão agora apregoando e defendendo, que o aborto serve para tudo, porque salvou a menina, porque os médicos foram íntegros, foram corretos, foram responsáveis. É o aborto que vai solucionar todos os problemas. Não é não. Vejam só que situação perfeita para os que defendem a pena de morte, para os que querem denegrir a religiosidade das pessoas e para os que querem fazer aprovar o aborto. Porque na mente das pessoas, na verdade, a maioria delas se deixa tocar como gado e não pensa, e se envolvem pelo espírito do ambiente onde estão inseridas, da falsidade, no caso da raposa, da violência, no caso do punhal, ou da maldade, no caso das ovelhas. Este é o nosso propósito. O propósito que estamos aqui tentando fazer chegar ao coração de vocês é exatamente o da compreensão das realidades do Espírito, para que vocês acordem, não para aquilo que estão dizendo na televisão, mas para cada um destes conceitos que estão sendo colocados, e possam entender que de verdade a vida precisa ser defendida. O aborto não é solução para os descasos, para os desmandos, para a irresponsabilidade sexual. Não porque seja um dogma na doutrina espírita, não. Simplesmente porque os espíritos voltam e contam o que acontece com eles, o que é que eles precisam, por que é importante renascer, como eles são agredidos no útero quando um processo desse os fere. E é por isso que dentro da orientação do mundo espiritual superior, o mundo espiritual, reconhecendo a ligação inicial na concepção e a sua conclusão definitiva com o nascimento, diz que todos os que atentarem contra este processo cometem um delito à vista da justiça eterna. Caminharão como seres normais, terão suas vidas sem que ninguém saiba do que já cometeram, mas terão dentro deles responsabilidades pelo ato cometido. Mas na pergunta 359 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga se está em risco a vida da mãe e a vida do feto. Como decidir? E os Espíritos dizem que se preserve a vida que já existe, sacrificando-se aquela que ainda não existe. Mas há, sim, uma justificativa para isso. Uma vida estará sucumbindo em sacrifício da outra. Nestes casos, o crime não é visto como tal, crime no sentido de infração moral às leis do universo. Se nós nascemos com um instinto de conservação para que nós fujamos da
natural seja que aquele ser que corre o risco de morrer para que outro nasça, preserve a sua vida. Não poderia ser considerado culpado por estar realizando esta interrupção da gravidez. Por isso sim, segundo a doutrina espírita cristã, não se deve recorrer ao aborto para resolver problemas de comodidades. Vejam só, os homens não tinham a não ser os recursos da contagem numérica, que sempre falhava. Então a ciência, ajudando o amadurecimento moral, desenvolveu mecanismos químicos que inibem a ovulação, permitindo que você tenha relação sexual com quem quiser sem o risco da gravidez. Desenvolveu mecanismos mecânicos que impedem a concepção pelo bloqueio do líquido seminal masculino, interrompendo o seu fluxo até o encontro com o óvulo. Desenvolveu mecanismos de implante intrauterinos para, alterando quimicamente o interior feminino, impedir também a passagem de espermatozoides. Desenvolveu N motivos para que as pessoas que querem ter as suas intimidades com mais liberdade, sem tantos riscos, possam fazê-lo. Com que argumento se vai dizer, não, tem que matar, porque é meu direito fazer do jeito que eu quero? Não. A vida é uma responsabilidade que não nos é atribuída, porque não fomos nós quem a engendramos. E não há diferença nenhuma entre você que tem um filho e que está esperando outro, matar aquele que já nasceu e matar aquele que está no seu peito. É a mesma coisa. Por isso também, com todos os elogios que mereçam todos os que participaram dessa difícil decisão e que estarão agora sendo vistos como homens e mulheres admiráveis por terem salvo a menina que não tem culpa nenhuma neste processo, sacrificando os dois seres que ali podiam estar crescendo no seu ventre. É importante que nós aprendamos que o aborto, foi solução neste caso, autorizada segundo as leis do universo, para que quando isso aconteça, se preserve a vida que já existe, sacrificando aquela que está sendo formada. Mas não é a solução moral nos conflitos da emoção das pessoas adultas que tenham lucidez e que possam, usando a sua maturidade ou desenvolvendo a sua maturidade, aprenderem a evitar a gestação pelos meios não violentos, quando isso é possível. Portanto, nas três hipóteses, quando ouvirem, porque agora isto virou um caldeirão fumegante, que todo mundo fala, todo mundo dá palpite, todo mundo chuta a bola e cada um quer ser mais candente do que o outro. Não sejam nem os que estão se deixando tocar pela violência, criticando ou desejando matar, afastando da fé as pessoas que acreditam em alguma coisa boa. Não sejam nem aqueles que também estejam imaginando uma sociedade melhor com base nessas atitudes treslocadas, tanto quanto não sejamos nós os que defendamos
de forma indistinta, de forma irresponsável, como estão querendo colocar na Constituição do nosso país, a destruição da vida, com base em exemplos de exceção, que apesar de nobres, de lúcidos, de corretos, continuam ainda sendo exceção nestes casos, como se isso fosse a solução para tudo. Quando entendemos, com princípios diferentes e nobres, que a função de estarmos na Terra, nossa função no mundo, é de construir um mundo novo, um mundo melhor, não podemos imaginar que esse mundo melhor será construído matando o bandido, denegrindo uma tradição religiosa e elegendo a indústria do assassinato de seres inocentes e indefesos. E esse é o mundo novo que vamos construir. Já não o temos, já não é assim. Esse mundo perverso, esse mundo doloroso, esse mundo de tragédias, já não é por causa disto. O mundo diferente que vai começar em nós, precisa começar do perdão do agressor, do perdão ao agressor e ajudar aquele a recuperar-se, do amparo à vítima, do amparo àquela família, de identificar por que aquela mãe não estava atenta na defesa da sua filha, da sua prole. Por que permitiu por 3 anos que isso acontecesse com a menina? Quais são as condições sociais que eles vão precisar para terem um pouco de equilíbrio e de paz? É preciso sim orar por estas autoridades, não só este nosso irmão, mas tantos outros que eventualmente em outros caminhos religiosos também tenham alguma postura que, afrontando a lógica e o bom senso, induza alguém a fugir da fé. Lembrando que Jesus não tem nada com isso. Jesus nunca excomungou nenhum dos seus irmãos. Ao contrário, Jesus sempre disse que Ele veio para os aflitos, Ele veio para os malfeitores, Ele veio para os ladrões, para as prostitutas. Nunca as expulsou do seu meio por achá-los indignos. Ao contrário, acercou-se deles, como muitos religiosos dessa mesma igreja fazem. Nobres, carinhosos, visitando favelas, visitando os presos, visitando os bordéis que existem na terra inteira. Não é o moço a exceção que tem que virar regra. Não é o arcebispo a exceção que tem que acabar com o respeito que devemos a religiões tão nobres como a dele. E não é a nobreza do que fizeram os médicos que justifique, para todos os casos, a adoção das mesmas escolhas. Quando entendemos então os princípios que dirigem nossas vidas, não somos aqueles que reagimos como tontinhos, como tolos, como debilóides que têm cérebro só para ser coberto por cabelo, e que tem a consciência dentro daquela caixinha elétrica que fala para você como é que você deve pensar, que está dentro da sua casa e que nós chamamos de televisão. Quando entendemos os conceitos superiores da vida, nós pensamos, não reagimos, nós agimos, nós escolhemos, não porque os outros disseram, não porque a pressão social está falando, não porque tenha que ser assim, porque todas as vezes que nós vemos alguma indecência e a assistimos, estamos estimulando sim a permanência da indecência e a proliferação do mal nas consciências que não têm equilíbrio para assistir, mas que estão vendo. Quando foi que escrevemos para alguma estação de televisão reclamando
Não quero essa porcaria que vocês estão apresentando. Minha casa não é um depósito de lixo. Quando foi que reclamamos? Quando nós mobilizamos para que tivéssemos uma outra qualidade? Ou quando passa a escola de samba, todo mundo fica com o olhão estatelado para ver se não tem uma mulatona bonita mostrando mais do que devia? Ou alguma loirona ali escultural sambando e produzindo o que boa parte das pessoas deseja ver? Se nós calamos, se nós nada fazemos, será que também merecemos ser mortos? Isso sem falar naquilo que as pessoas ditas civilizadas estão acostumadas a fazer de noite, na intimidade das suas casas, e que ninguém testemunha, e que não é crime, talvez só porque a outra parte é maior de idade, mas que não deixa de ser também violência, que não deixa também de ser perversidade ou agressividade. Merecemos educação, não guilhotina. Do mesmo modo que os médicos merecem aplauso, mas não devem se transformar em exemplos para tudo. E o Padre merece nossa prece, nossa compaixão, sincera, respeitosa, não nossas pauladas. Todos serão responsáveis pelo que fizeram. A beleza da doutrina espírita cristã é mostrar que a justiça divina, que conhece tudo, não depende da nossa maldade para que ela seja eficaz. Não pede que nós odiemos para que a justiça aconteça. Nós podemos continuar lutando para tentarmos fazer o bem e deixar a cada um o peso do mal que tenham feito. A justiça vai chegar até eles, mas não com o critério da vingança, que é o que nós, na reação, pretendemos. Deus não se vinga, Deus educa. Pensem nisso. O passarinho não quer o seu dinheiro. O passarinho quer que você seja feliz na vida. E não seja como a maioria, que não sabe por que vive, não sabe no que crê, não sabe o que defende. Que tenha uma vida sensata, mas com base no que você mesmo aprender, descobrir, conhecer e viver. Esta é a mensagem da doutrina espírita para todos os que são seus adeptos. Aprendam, leiam, estudem, conheçam e vivam. Não existe fé mais linda do que aquela que você entende e que você sente quão bela ela pode ser. Quando entrarem na sala de paz, lembrem disso. Muita paz. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de unirmos-nos uma vez mais em orações sinceras, para que juntos, recebendo as dádivas sublimes do entendimento, nós as assimilemos e as guardemos bem guardadas no nosso sentimento, no nosso pensamento, mas não para ali ficarem encerradas, como se estivessem culpadas precisando de um cárcere, mas ao contrário, como sementes que ali possam ser acomodadas, para que no calor da meditação, do amadurecimento, na umidade, às vezes, do nosso sofrimento, elas eclodam e nascendo, cresçam e crescendo, floresçam
frutifiquem e, assim fazendo, possam ser úteis àqueles que, famintos, não têm aonde encontrar alimento. Abençoa, Senhor, o desejo de sermos úteis, mesmo que saibamos quão pequenos, em função dos nossos defeitos, dos problemas que trazemos, ainda somos. Abençoa-nos a vontade, a de ser diferente, a de crescer, a de andar em frente. E com isso, mantermos este compromisso, apesar das atmosferas que nos circundem. Ter essa vontade preservada, mesmo quando ela seja criticada, não seja entendida, mesmo quando ninguém se ofereça para dar-lhe guarida no próprio coração. Que a gente nunca perca essa decisão, adotada, escolhida, com a liberdade daqueles que, respeitando a vida, querem fazê-la útil em outras vidas. Obrigado, Senhor, por todos juntos, em toda parte da terra, neste momento de amor, podermos também nos abraçar. Irmãos que desejam as mesmas coisas e que já entendem que elas precisam começar em cada um, para que o exemplo arraste, para que a atitude transforme e estimule outras a brotarem em criaturas que também estejam incomodadas. Ah, Senhor, que bom! Que a oração que fazemos aqui repercute junto nos corações de irmãos de toda a terra. E aonde estiverem, que eles sintam-se acompanhados, que eles sintam-se lembrados, que eles sintam-se amados, e que eles saibam que lá onde estão, eles também serão diamantes de Deus, brilhando na escuridão. Ajuda-nos, Senhor, a escutar o que mais uma vez a nossa voz vai cantar. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de